Vetores. Os vetores representam as grandezas vetoriais e possuem módulo, direção e sentido. Entre as grandezas vetoriais, podemos citar o deslocamento, a força, a velocidade, entre outras. Aqui observamos um segmento retilíneo como representação de um vetor. Este vetor f é representado pela letra F, mas podemos utilizar qualquer tipo de letra para representar este vetor. Uma seta em cima da letra é inserida para representar um vetor. Um vetor ele tem origem e também tem uma extremidade, que aponta para o seu sentido. Ele tem tamanho, onde este tamanho está associado ao seu valor positivo, ou valor absoluto, e isso chamamos de módulo. Um vetor, para ser bem representado, ele tem que ter módulo, direção e sentido. Mas na prática, como seria isso? Vamos supor que você quer ir da igreja até a casa de um amigo. Conhecendo apenas a distância, não é possível saber onde ele mora, porque eu tenho aqui, várias casas muito próximas. Mas se o seu amigo falar para você continuar andando e em seguida para você virar à esquerda, então você vai fazer este percurso aqui e vai encontrar a casa dele. Então foi preciso você conhecer a distância, a direção que você teve que caminhar e depois um sentido, que pode ser aqui direita ou esquerda. Neste caso, foi à esquerda. Assim, observa-se que o deslocamento é uma grandeza vetorial, assim como também a velocidade, a aceleração e a força que exercemos sobre os corpos físicos, entre outras. Neste plano cartesiano, temos a origem, o eixo x e a sua direção na horizontal. Assim como temos também o eixo y e a sua direção na vertical. Observe que temos o sentido positivo para o eixo x e y e o sentido negativo para o eixo x e y também. Ou podemos chamar sentido na direita ou esquerda no eixo x e sentido para cima e para baixo no eixo y. Podemos ter também a direção diagonal, que vai ser quando tivermos algum vetor com algum ângulo de inclinação, com o eixo x ou eixo y. Neste primeiro exemplo de grandeza vetorial, temos um carro em movimento com velocidade de 10 metros por segundo. Este veículo tem vetor de velocidade com módulo 10 metros por segundo, direção horizontal e sentido positivo. E se agora tivermos uma representação vetorial no sentido contrário? Temos aqui agora um carro que se move no sentido contrário e com velocidade de menos 10 metros por segundo. Logo, temos que o módulo desse vetor, velocidade, será de 10 metros por segundo. Direção horizontal e sentido negativo. Por isso, esse sinal de menos aqui na velocidade. Porém, o seu módulo sempre será positivo. Vetores iguais. Para serem considerados vetores iguais, eles têm que ter o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido, além de serem da mesma grandeza física. Observe esta situação. Temos dois veículos com a mesma velocidade e os seus vetores velocidades vão ser vetor A e o vetor B. Ambos têm a mesma velocidade de 15 metros por segundo. Logo, o módulo de A e B é igual a 15 metros por segundo, direção horizontal e sentido positivo. Vetores opostos. São vetores que possuem o mesmo módulo, mesma direção, porém em sentido oposto, como neste exemplo aqui.
temos dois carros, né? Com o mesmo módulo, igual a 15 metros por segundo, mesma direção horizontal, porém sentido opostos, né? Um negativo e o outro no sentido positivo. Vetor vertical. São aqueles vetores na direção vertical, ou seja, na direção do eixo y. Neste exemplo, temos que neste ponto o vetor deslocamento do foguete tem módulo igual a 2.000 km de altura, direção vertical e sentido positivo. Podemos ter também um vetor inclinado com algum ângulo. Observe este carro que sobe um morro com uma inclinação de 30 graus. Ele tem velocidade com módulo de 15 metros por segundo, direção diagonal, mas agora essa velocidade tem sentido de 30 graus com o eixo x positivo. Então é isso, pessoal. Por hoje ficamos por aqui, mas nos vemos na próxima aula, onde vamos continuar falando sobre a soma vetorial. Um abraço, fique com Deus e até a próxima aula.